vou passar para vocês agora como a gente consegue resolver essa atividade número 4, que é a parte do número de Reynolds. Então, a primeira questão ela vem falando assim, ó. Temos um leite integral a 293 Kelvin, com massa específica de 1030 kg por metros cúbicos, uma viscosidade de 2,12 cp, que está escoando a uma vazão de 0,605 kg por segundo em uma tubulação de 63,5 milímetros de diâmetro. Primeira coisa que ele pede para a gente é para calcular o número de Reynolds e dizer se esse escoamento ele vai ser laminar ou turbulento. Então tá, o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa que a gente pode fazer é escrever quais informações nós temos e o que esse enunciado ele nos pede. Então nós temos massa específica, temos a viscosidade, a vazão e o diâmetro. Mas para nosso cálculo do número de Reynolds falta uma informação que é a velocidade, porque o nosso número de Reynolds é a velocidade vezes a massa específica vezes o diâmetro dividido pela nossa viscosidade. Então, ó, eu não tenho essa velocidade. Só que o enunciado, ele nos deu a vazão. Mas, ó, notem que essa vazão não é a volumétrica, tá? É a vazão mássica. E tem uma fórmula que eu tenho a vazão mássica, que é onde eu consigo determinar a minha velocidade. Então, nessa primeira aqui, na A, primeira coisa que você faz é determinar a velocidade, usando a fórmula de vazão mássica, tá? Então, a primeira coisa, eu determinei a velocidade com a minha vazão, com o meu cálculo da minha vazão, e com essa velocidade, aí eu vou jogar na forma do número de Reynolds. E não se esqueçam que lá no meu cálculo da minha vazão, eu tenho a área, tá? Então, esse diâmetro aqui, ele tá em milímetros. Então, tem que converter para metros, para o cálculo dar certo, tá? Para ele ficar num sistema correto de medidas. E quando eu for jogar no meu número de Reynolds, eu tenho que converter essa viscosidade de Cp para Pascal vezes segundo. Porque aí eu consigo chegar no resultado certo. Porque lá na fórmula, para mim ter o meu número de Reynolds adimensional, ele tem que ser em Pascal vezes segundos, tá? Então, beleza, essa foi a primeira coisa que eu vou fazer. Converto a viscosidade, converto o meu diâmetro para mim achar minha área e vou usar o meu cálculo da vazão mássica para mim achar minha velocidade. E a minha velocidade, aí eu vou jogar na forma do número de Reynolds e determinar se esse escoamento é laminar ou turbulento. Na B, ele fala para calcular a vazão em metros cúbicos por segundo para um número de Reynolds de 2100 e a velocidade em metros por segundo. Então, nesse aqui, ó, ele já te forneceu o número de Reynolds e ele te pede vazão e velocidade. Interessante notar que ele não falou que esse fluido mudou, então as informações de massa específica continuam iguais e também ele não fala que mudou a tubulação. Então, meu diâmetro continua o mesmo e a minha viscosidade também ela é igual. Então, nessa B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho meu número de Reynolds e a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a velocidade através do meu cálculo do número de Reynolds. Então, eu tenho a massa específica, eu tenho o meu diâmetro, eu tenho a minha viscosidade e o meu número de Reynolds. Jogo tudo isso na fórmula e consigo achar a minha velocidade. Então, a gente faz o processo ao contrário da A. Na A eu não tinha velocidade, eu queria calcular o número de Reynolds. Na B eu tenho o número de Reynolds e quero calcular a velocidade. E com esse valor da velocidade, eu jogo na fórmula da vazão volumétrica, que é o V vezes o A, que é a minha velocidade vezes a minha área, e vou conseguir achar quanto que é a minha vazão volumétrica. Então, eu já consegui também eliminar essa B. Agora, vamos para a 2. Na 2, ela fala assim, ó. Um óleo é bombeado através de uma tubulação de 10 milímetros de diâmetro ao número de Reynolds de 2100.
A massa específica do óleo é de 855 kg por metros cúbicos e a viscosidade é de 0,021 pascal por segundo. E ele nos pede a velocidade na tubulação. Então, nesse aqui, ó, ele já te forneceu, ó, o que nós temos? Temos o diâmetro, temos o número de Reynolds, a massa específica e a viscosidade. E ele nos pede a velocidade. Então, nós temos todas as informações para usar direto a fórmula do número de Reynolds. Só não se esqueçam, nesse caso aqui, de converter, por causa que lá no número de Reynolds, o meu diâmetro é em metros, tá? E aqui o meu diâmetro está em milímetro. Mas só essa informação que você vai converter nessa minha A aqui, ó. Então, eu vou converter esse diâmetro para me usar na minha fórmula. Eu tenho o meu número de Reynolds, tenho a minha massa específica e a minha viscosidade já em pascal vezes segundo. Só jogo na fórmula para descobrir quanto que é a minha velocidade na tubulação. Então, vai ficar um cálculo bem parecido da B da número 1, tá? Aí, vamos para B da número 2. É desejável se manter o mesmo número de Reynolds de 2100 e a mesma velocidade determinada anteriormente para o escoamento de outro fluido de massa específica de 925 kg por metros cúbicos e a viscosidade de 0,015 pascal por segundo. Qual deverá ser o novo diâmetro da tubulação utilizado? Então, nessa B, ele já mudou o fluido. Então, ele mudou a massa específica e a viscosidade desse fluido, que é um fluido diferente. Então, o que ele te deu? Número de Reynolds. Você vai usar a informação da A, porque ele fala que é a mesma velocidade determinada anteriormente. E ele te deu massa específica e a viscosidade. Então, a única coisa que você não tem nesse caso é o diâmetro, mas você consegue usar direto a fórmula do número de Reynolds, sem ter que trabalhar outra fórmula. Então, eu tenho que o meu número de Reynolds vai ser igual massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela minha viscosidade. Isso. Desculpa. Então, eu coloco o meu número de Reynolds, vai ser igual a minha velocidade que eu achei anteriormente, vezes a minha massa específica fornecida pelo meu B, pela minha questão B aí, dá 2. Eu não tenho diâmetro, então eu deixo essa incógnita do D ali e divido pelo valor da minha viscosidade. Então, eu vou trabalhar a fórmula para mim descobrir o valor do meu diâmetro. E aí, eu consigo chegar na resposta da B, da 2. Vamos para a 3, então. Na 3, ele fala assim, ó, determine o número de Reynolds para uma aeronave em uma escala reduzida, sabendo que a velocidade é de 16 metros por segundo para um voo realizado em condições de atmosfera padrão ao nível do mar. Então, ele te fornece já a densidade absoluta, ele te fornece o diâmetro e te fornece a viscosidade já em pascal vezes segundo. Então, nessa 3 aqui, ele quer o número de Reynolds e te deu todas as informações que você precisa para jogar na fórmula. Então, você tem a densidade absoluta, você tem o diâmetro, você tem a velocidade e você tem a viscosidade. Então, nesse caso aqui, você nem vai precisar converter nada, vai ser só jogar na fórmula e resolver. E você vai conseguir chegar em quanto é o número de Reynolds para essa número 3.